Na lista de hoje eu separei 5 carros que muitas das vezes são desvalorizados, mas que podem ser boas opções de compra. Muitos brasileiros ainda têm o pensamento que só um tipo de carro ou de marca presta aqui no Brasil. Com isso, muitos carros legais ficam de lado. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 50 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Há muito tempo, as Station Wagon não fazem muito sucesso aqui no Brasil, ou talvez nunca teve números de vendas muito expressivos. Mas apesar disso, a Volkswagen sempre portou seus principais modelos, exemplo do Passat Variant, que é um carro sensacional. Infelizmente é um carro pouquíssimo lembrado no mercado de usados, mas para quem gosta desse tipo de carroceria é uma opção muito legal. A Variant chegou aqui no Brasil em 2012, sendo praticamente o mesmo carro que o sedã. A maior diferença se encontra no porta-malas, que por aqui é maior, são 513 litros, contra 485 do sedã. Mas vale lembrar que nesse tipo de carroceria a capacidade máxima é até o teto. E o entre-eixos exatamente do modelo sedã são 2,71 metros. Isso significa que se você precisa de muito espaço interno, é um carro que vai te agradar bastante. Por aqui temos apenas uma versão com alguns opcionais, e esses opcionais são bem legais para a época. Mesmo sendo um carro com 10 anos de lançamento, você já encontra diversos equipamentos interessantes, como a câmera de ré, faróis de xenon, alerta de colisão frontal, indicador de fadiga, frenagem automática de emergência, parque assist, piloto automático adaptativo e abertura elétrica da tampa do porta-malas. Consegue ser superior a muitos carros lançados hoje em dia. Na mecânica temos a mesma usada no Jetta. O motor é um 2.0 TSI com injeção direta, que gera 211 cavalos a 5.300 RPM e ele tem 28,5 kg de torque a 1.700 RPM. O seu câmbio é o DQ 250 com 6 marchas, ele é de dupla embreagem banhada a óleo e é um excelente câmbio. Com isso, o Passat chega de 0 a 100 km por hora em apenas 7,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km por hora. O seu desempenho é muito bom, acima da média entre os carros convencionais no mercado de usados, e vai te garantir uma boa dirigibilidade. Por ser um motor turbo com injeção direta, o consumo é bom considerando a sua categoria. Ele faz em média dentro da cidade entre 7 e 9 km por litro, já na estrada 11,6 km por litro. Um Volkswagen Passat Variant 2012 tem preço médio entre 60 e 70 mil reais. Pelo carro que é e a proposta dele, considera um carro muito legal nessa faixa de preço. Um Corolla Altis do mesmo ano, por exemplo, custa isso e não oferece muita coisa em relação ao Passat. O próximo carro é o Suzuki Gran Vitara, um bom SUV médio e esquecido em nosso mercado. Dificilmente uma pessoa lembra dessa opção na hora de comprar um SUV. Talvez esse carro não conquiste muitas pessoas pelo fato de parecer ser muito difícil de manter. Talvez até seja um pouco mais complicado na hora de achar peças de mecânica e de acabamento, mas não é um bicho de 7 cabeças. Fora que é um carro japonês muito confiável e refinado mecanicamente. Normalmente não é um carro que tem graves problemas mecânicos, e por isso é uma opção que pode ser considerada na faixa de preço. O Gran Vitara tem duas opções de motorização, a 2.0 e 3.0 V6, porém eu não encontrei muitas unidades do V6, porque ficou em linha entre o ano de 2009 e 2010, por isso na lista de hoje eu separei o 2.0. A partir de 2011 você tem uma gama maior de versões, sendo a versão de entrada com opção de câmbio manual automático, a versão intermediária com tração 4x4 e as mesmas opções de câmbio anterior, e a versão Limited Edition, que era a mais completa. Mas mesmo a versão de entrada já tem uma boa lista de equipamentos. Tem o ABS, o EBD, ar-condicionado automático, volante multifuncional, rodas de liga leve aro 17, MP3, computador de bordo com 9 funções, direção hidráulica, entre outros. Como opcional, tinha os bancos em couro na versão de entrada. Outro destaque é o espaço interno muito generoso. O Penalty fica no porta-malas, que tem apenas 398 litros. Na mecânica ele é equipado com motor 2.0 J20A, que tem 140 cavalos a 6.000 RPM e 18,7 kg de torque a 4.000 RPM.
Ele tem duas opções de câmbio, manual de 5 marchas e um automático convencional de apenas 4 marchas, o que acaba não sendo uma opção interessante. Primeiro que ele pesa quase 1.600 kg e os 140 cavalos não rendem muito bem. Aliás, com tração 4x4 isso afeta mais ainda o desempenho e o consumo, já que o carro fica mais pesado. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 12,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 170 km por hora. O consumo é bem puxado, na cidade espera uma média de 7,8 km por litro, na estrada 9,5 km por litro. Esse é o único ponto que eu acredito que você deve considerar em levar ou não esse carro para casa. E vale lembrar que esse carro não aceita muito bem combustível ruim, então é sempre bom abastecer em posto de confiança. Um Suzuki Gran Vitara 2012 tem preço médio entre 45 e 52 mil reais. O modelo de 2008 se encontra um pouco mais barato, entre 38 e 45 mil reais. O Nissan Sentra B16 nunca fez muito sucesso como os outros concorrentes japoneses, mas sempre ofereceu mais conteúdo, custando um pouco menos, independente da geração. Por isso, hoje eu decidi falar sobre esse baita sedã médio, que muitas das vezes tem uma desvalorização maior e uma revenda pior que o Civic e Corolla, mas pode ser uma escolha mais interessante pelo preço. Na lista de hoje eu vou enfatizar a versão SL, que chegou em 2010, e a Unique, que chegou em 2011. Essas versões são a topo de linha e entregam muitos equipamentos. A maior diferença entre elas é a Unique, que entrega um interior bege muito bonito. Apesar de carros japoneses nunca serem um destaque na lista de equipamentos, por aqui temos um carro que saía na frente de vários sedãs médios, entregando muitos equipamentos que não eram comuns na época, como a chave presencial, teto solar, piloto automático, faróis com acendimento automático, CD player com conexão USB, além dos 6 airbags. As versões de entrada não entregam tudo isso, mas já tem o mínimo necessário. O acabamento dele também é excelente e o espaço interno dele também é muito bem aproveitado, assim como o honesto porta-malas de 442 litros. Na mecânica ele também se destaca principalmente pela alta confiabilidade mecânica, algo comum entre os carros japoneses. O legal é que temos bons exemplos como o Sentra e Fluence, entre outros carros, que você não precisa pagar muito mais caro para ter confiabilidade mecânica. Então aquela desculpa para pagar muito mais caro no Civic ou Corolla para ter confiabilidade, pelo menos para mim essa desculpa não cai. Bom, o motor do Sentra é o 2.0 MR20DE Flex, que gera 143 cavalos com ambos combustíveis a 5.200 RPM. Ele tem 20,3 kg de torque também com ambos combustíveis a 4.800 RPM. O câmbio nas versões SL e Unique é um CVT. Esse conjunto dá um desempenho bem honesto para o Sentra no dia a dia. E o consumo não é nada mal, ele faz na cidade 6 km por litro com álcool e 9 km por litro com gasolina. Já na estrada essa média passa para 8,1 km por litro com álcool e 11,7 km por litro com gasolina. O Nissan Sentra SL 2012 tem preço médio entre 35 e 45 mil reais. Quando se fala em Kia Sportage, a gente sempre lembra da terceira geração, porém é um carro que ficou muito caro, e se talvez você não pode pagar 70 mil reais nessa geração, a anterior que custa em média 30 mil reais pode valer a pena. O Sportage tem muitas características parecidas com a Tucson, até porque ambas usam a mesma plataforma. Ele tem duas motorizações, a 2.0 e 2.7 V6. Neste vídeo vou falar sobre o 2.0, que tem várias versões, sendo a de base LX, que dependendo do catálogo ganhava alguns equipamentos de opção de câmbio automático. Já a topo de linha só tem a tração 4x4 com variação do câmbio manual ou automático. Não é o carro mais completo da lista, mas pelo preço ele até que se sai bem. Tem o duplo airbag, ABS, CD player, ar-condicionado, piloto automático, entre outros equipamentos dependendo da versão. Agora talvez um dos maiores destaques do Sportage é o espaço interno. Ele tem um aproveitamento excelente e 5 passageiros adultos viajam muito bem. E o porta-malas também é um ponto forte, tem 667 litros, é absurdo. Na mecânica, ele usa um motor 2.0 beta só a gasolina que gera 142 cavalos a 6.000 RPM e 18,8 kg de torque a 4.500 RPM. O câmbio é um manual de 5 marchas ou um automático de 4 marchas. Isso faz com que ele chegue de 0 a 100 km por hora em 13 segundos e atinja uma velocidade máxima de 182 km por hora.
É um desempenho apenas ok. Na cidade ele faz uma média de 9 km por litro e 11 km por litro na estrada. Um Kia Sportage de 2008 tem preço médio entre 33 e 35 mil reais, podendo chegar no máximo 40 mil reais. É uma opção de SUV familiar bem interessante pelo preço. E para fechar a lista de hoje eu separei outro Kia, mas dessa vez um sedã, o Cerato de primeira geração, que até fez um relativo sucesso em nosso mercado, principalmente pelo bom marketing que a Kia fez. E é um bom sedã comparando com as versões de entrada dos médios, porque ele está mais para um sedã compacto como o City New Fiesta. É um baita carro muito bonito e bem equipado. O Cerato tem muitas versões e muitos opcionais. A versão de base dele é a EX e a SX, mas você vai encontrar vários catálogos no mercado de usados. E dependendo da versão, ele pode ter a chave presencial, os bancos em couro, rodas de liga leve aro 17, ar-condicionado digital, Bluetooth, pedal shift e muitos outros equipamentos. Ele realmente era mais um sedã compacto, mas frente a muitos sedãs médios, ele batia bem de frente, sendo superior até. Na mecânica que ele deixa um pouco a desejar, seria muito legal se ele tivesse o 2.0 do Coupe, mas infelizmente por aqui ele tem 1.6 Gama a gasolina, que gera 116 cavalos a 6.300 RPM e 15,9 kg de torque a 4.200 RPM. O seu câmbio pode ser um manual de 5 marchas ou um automático de 6 marchas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 12,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 189 km por hora. O consumo é relativamente bom, na cidade ele faz uma média de 12,3 km por litro, já na estrada 9,9 km por litro. Um Kia Cerato 2012 tem preço médio entre 30 e 45 mil reais, dependendo da versão. Minha dica é pesquisar bem a versão antes de comprar, porque muita gente coloca o anúncio com a versão errada. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários se eu esqueci de algum carro muito legal que infelizmente é desvalorizado. E se puder, compartilhe nas redes sociais, você vai ajudar bastante o canal. Forte abraço, valeu e fui!